Boa noite, gente. Então, hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre o carbono como sendo o elemento fundamental dos compostos orgânicos. Então, a primeira coisa que eu queria fazer nesse vídeo é saber de vocês. O que vocês acham que é o carbono? Qual a primeira coisa que vem na mente quando a gente pergunta o que é o carbono? Bom, o carbono, ele é literalmente tudo. Quando a gente pesquisa, por exemplo, no Google, a palavra diretamente carbono, eles nos mostram as palavras, as coisas que ligam diretamente ao elemento químico carbono. Porém, quando a gente pega uma plataforma muito utilizada para a busca de imagens, que é o Pinterest, ele mostra coisas diversas, como mostra nessa imagem. Bicicleta, moto, árvore, ar. Exatamente por isso, gente. É um exemplo bobo, porém é bem prático de que o carbono está presente em todas as coisas do nosso cotidiano, sabe? Cabelo, roupa, pele, unha, combustível, objeto, ar, água, literalmente tudo. Agora, falando um pouco sobre as especificações do próprio elemento químico carbono, nós sabemos que ele tem 6 prótons em seu núcleo e são encontrados 3 isótopos do carbono na natureza. Lembrando que isótopos são variantes de um mesmo elemento com diferentes números de nêutrons, e eles são carbono 12, 13 e 14. O carbono 12 ele é o mais comum, que tem 6 prótons e 6 nêutrons. Se a gente adicionar mais um nêutron no carbono 12, nós temos o carbono 13, que tem então 6 prótons e 7 nêutrons, e corresponde a mais ou menos 1,1% de todos os isótopos de carbono encontrados no universo. E se a gente adicionar mais um nêutron, então a gente tem o carbono 14, com 6 prótons e 8 nêutrons. E ele será mais falado mais para frente no vídeo, porque ele é um isótopo de extrema importância na ciência para fazer estudos de datação. Agora, saindo dessas especificações químicas sobre o carbono, como vocês saberiam me dizer, alguns de vocês saberiam me dizer como o carbono foi descoberto, o quão antigo ele é? Então, tanto a data de descoberta quanto a pessoa que descobriu o carbono são desconhecidas. Então, não se tem uma certeza quanto a isso. Porém, a primeira descrição do carbono como sendo um elemento químico que sabemos hoje foi pelo Lavoisier em 1779. Só que essa é apenas uma das estimativas de quando alguém caracterizou o carbono como sendo um elemento químico. Só que ele já era amplamente utilizado mesmo antes, de várias formas indiretas, antes disso. Por exemplo, já existem registros do carbono como sendo utilizado como carvão na pré-história, como diamante na China, desde 2500 a.C., né, como grafite na Europa, desde 4000 a.C. Agora, só para reforçar um pouco mais do que a Laura já falou, eu vou falar um pouco aonde a gente encontra o carbono, tanto na natureza quanto alguns materiais sintéticos. Né? Então, primeiro, o carbono ele é a base para a formação de vários compostos orgânicos. Aí a gente tem o exemplo do grafite, do grafeno. Pode passar a foto. Do diamante, da matéria orgânica. A matéria orgânica está exemplificada como a floresta, mas assim, abrange várias coisas. Ela pode estar na árvore, na folha, no tronco, nos animais, no ar. E aí, o carbono também é a base para materiais sintéticos. Aí tem exemplificado tecido, borracha, plástico e os fármacos. Mas o carbono só existe nesses materiais não porque o ser humano pegou e colocou o carbono nele, porque o carbono já estava presente na matéria-prima desses materiais. Então, o petróleo, ele é uma matéria-prima para a borracha, para o tecido, para o plástico. Vários compostos orgânicos que vão ser falados mais à frente no vídeo, eles são utilizados para os fármacos. E é importante ressaltar que o carbono ele é um elemento essencial para a vida. Nesse videozinho, ele vai falar sobre 2 processos de extrema importância, que o primeiro é a fotossíntese, é a árvore recebendo energia solar, ela libera gás oxigênio e ela recebe gás carbônico. O segundo é a respiração, que vai passar. Respiração. A árvore ela recebe o gás oxigênio e libera o gás carbônico. Na fotossíntese, aí nesse vídeo, a gente pode ver que a árvore ela transforma o carbono absorvido em glicose. E a gente
come isso. Então, o carbono está diretamente relacionado tanto na fotossíntese, quanto na nossa alimentação, quanto na nossa respiração, porque nós, seres vivos, seres humanos, respiramos gás oxigênio e liberamos gás carbônico. E aí surge uma dúvida, né, que é o famoso ditado: nós somos o que nós comemos. Então, se a gente ingere açúcar, a gente ingere vegetal, fruta, raiz, a gente tem o carbono na nossa composição física. E isso é um exemplozinho do DNA. O carbono está presente no DNA, assim como ele está presente nas proteínas, nos carboidratos, como a gente já viu na glicose, e por aí vai. Então, é só para exemplificar que um simples elemento forma vários materiais e vários compostos que têm diferentes características, diferentes funcionalidades, diferentes objetivos, e por aí vai. E agora a gente vai falar um pouco sobre como um simples elemento dá origem a tantos outros compostos. Uma dúvida que se tem, porque, como as meninas já falaram, ele está presente em basicamente tudo que é base para nós. Para explicar isso, precisamos saber a distribuição eletrônica do carbono no seu estado fundamental. Aí está exemplificado a distribuição. Ele possui 2 elétrons empoleirados na sua última camada. Isso nos dá a entender que ele poderia fazer apenas 2 ligações. Mas como? Porque a gente sabe que ele faz 4 ligações. Então, aí ocorre a hibridização. O carbono é um elemento que ele sofre uma hibridização, ele consegue rearranjar, e com isso ele vai ter 4 ligações possíveis, 4 elétrons emparelhados, dando a sua origem tetravalência. Uma vez que o carbono é um elemento comum entre os compostos orgânicos, o que difere ele? Já que ele está presente em todos os compostos. O que difere o carbono são os seus grupos funcionais. Ou seja, basicamente ao que o carbono está ligado. E aqui nós vamos falar sobre alguns grupos básicos que estudamos: alquila, fenilibenzila, aletos de alquila, álcools, éteres, aminas, aldeídos e cetonas, ácidos carboxílicos, amidas, ésteres e nitrilas. Muito utilizados, por exemplo, os ácidos carboxílicos presentes nas nossas moléculas e tal. Álcools é muito usado, por exemplo, nos combustíveis. E aqui temos um vídeo exemplificando um pouco para vocês as formas estruturais desses grupos funcionais. Esse vídeo é no canal do Cauã Academy Brasil. O nome do vídeo é Mais Grupos Funcionais. Caso vocês terem curiosidade, pode ir lá dar uma olhada. E aqui, uma frase de autor desconhecido, que todos os compostos orgânicos contêm carbono, mas nem toda substância que contém carbono é um composto orgânico. E isso nos leva aos compostos inorgânicos, que estudam os elementos químicos e as substâncias da natureza que não possuem o carbono em coordenadas em cadeias. E aí temos os exemplos que já foram dados, como grafite, grafeno, quais outros mais? Deixa eu lembrar aqui. E esses compostos também é fundamental. Temos também os dióxidos de carbono, que está presente no ciclo lá de fotossíntese, respiração. E então, assim, o carbono não é só um composto orgânico, mas também um composto inorgânico, e por isso que ele é presente em absolutamente tudo que nos cerca. Ok, agora a gente vai saber um pouquinho mais de quando esses compostos começaram a ganhar destaque. Como já dito, apesar de não saber quando foi seu descobrimento, já havia indícios que ele era usado na pré-história, mas então demorou muito para que as suas propriedades físico-químicas, sua interação molecular e seu comportamento atômico viessem a ser estudados de fato.
Isso só aconteceu por volta do século XIX, pelos químicos Frederic Auguste Kekulé e Archibald Cooper. Desde então, a importância do carbono vem sendo apresentada, como a teoria da tetravalência do carbono, criada por Kekulé em 1857, que fala sobre a possibilidade do carbono em realizar múltiplas ligações. O mesmo, em 1856, propôs a estrutura molecular conhecida como o benzeno, que é uma estrutura molecular hexagonal. Além também da publicação de Archibald Cooper, que foi intitulada A Nova Teoria da Química, que também fala um pouco sobre a tetravalência do carbono e veio ser publicada em 1858. Mais para frente, em 1917, o carbino veio ao nosso conhecimento por meio de cientistas soviéticos como sendo uma favorável aplicação alotrópica do carbono na área comercial e na tecnologia, justamente a sua resistência da sua estrutura. A alotropia, ela é uma propriedade que alguns elementos têm de possuir e fazer ligações covalentes facilmente, ou seja, de forma bem, a grosso modo, são a possibilidade de formar duas ou mais substâncias simples. Hoje a gente tem o conhecimento de mais de 3 milhões de alótropos do carbono, como, por exemplo, o mais famoso deles, que é o diamante. Mas também temos os fullerenos, o grafite, os nanotubos de carbono, e entre outros. Então, pessoal, depois de dito isso tudo, qual que é a importância do carbono para o nosso dia a dia? Afinal de contas, como que ele nos afeta? Bom, pode passar. O carbono, ele tem várias usabilidades e várias utilidades e uma importância histórica muito grande, principalmente porque nós podemos falar da importância dele com o carbono 14, que pode passar, Gabi. Ele tem uma importância de reforço de várias descobertas. Então, desde fósseis até objetos, coisas que ajudam os cientistas e a humanidade a conhecer mais um pouco da nossa história, e vai muito além disso. Essa é a maior importância histórica do carbono, mas ele tem muitas aplicações contemporâneas e históricas que nos ajudaram a chegar até aqui, como, por exemplo, a fabricação de aço. O aço, ele é uma liga de ferro e carbono, contendo 97% de ferro e de 2 a 3% de carbono aí, que é utilizado hoje na indústria civil, na fabricação de carros, celulares, tecnologia. Pode passar, Gabi. Tem aplicação também de fármacos, que são remédios, que ele está composto aglomerado em compostos orgânicos, que utilizam no nosso dia a dia. Tem também, como o carbono está presente no petróleo, então, na produção de combustíveis, gás, fabricação de motores e geração de energia, principalmente. Tem também o diamante em si, que ele é utilizado na indústria joalheira e também como ferramenta de corte. Ferramenta de corte para vidro, para mineração, para escavação. O diamante ele é usado de várias formas, assim. Tem também o uso dele como carbono em pó, que o carbono em pó ele é nada mais, nada menos que um pó colorante, então utilizado para dar certas características, então como cor num pneu, aderência, maleabilidade, flexibilidade, são por coisas assim que são utilizadas, por exemplo, em pneus. Forma de carvão ativado, se você tem um filtro de barro em casa, aquele filtrozinho tem o carvão ativado, que ele ajuda aí na filtração e na purificação da água. É utilizado em grafite em pó, que também pode ser utilizado na escrita e também pode ser utilizado como material em trocadores de calor. É utilizado também para lápis, lapiseiras e tudo mais. O carbono ele também pode ser utilizado aqui no Brasil, a gente também tem uma fábrica para elemento combustível. O elemento combustível, como vocês podem ver nessa imagem aí, ele é nada mais, nada menos que vários furinhos, vários tubinhos muito longos, esse aglomerado de tubinhos, que ele é utilizado junto com urânio enriquecido para fornecer energia de uma usina nuclear.
Então, sem ele, não seria possível fazer o elemento combustível. É utilizado também, uma das aplicações mais conhecidas, eu acho, no dia a dia, é a fibra de carbono, que é utilizado em várias coisas. Ele é utilizado principalmente, conhecido pela sua leveza e resistência. Então, carros de alta performance, os chassis deles são inteiros de fibra de carbono, motos de alta performance, bicicletas, até computadores, hoje em dia já tem. Então, a aplicação do carbono é incrivelmente vasta, e eu só dei uns exemplos, mas assim, o carbono, como as meninas disseram antes, ele é extremamente, como que eu vou falar, modelável. Ele se liga de várias formas e tem a capacidade de se juntar com vários compostos, formando um zilhão de coisas e sendo útil para nós no dia a dia de várias formas diferentes. Então, pessoal, esse foi o vídeo sobre carbono. Espero que vocês tenham gostado. E muito obrigado.